Pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje, ela vai fazer uma retomada do que a gente viu sobre isomeria na sala de aula, tá? Na nossa última aula. Só que nós vimos sobre isomeria óptica. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isomeria espacial. Lembrando que no livro didático de vocês, nós estamos na unidade 1, no capítulo 2. Legal? Bom, ah, vamos lá. O que é isomeria espacial? Isomeria espacial, ela tem critérios um pouco diferentes da isomeria óptica, porque ela faz uma análise da estrutura molecular, tá? Da disposição dos ligantes na molécula, no espaço dela. Ou seja, estamos falando da configuração espacial da própria molécula, onde estão os ligantes. Legal? É uma questão de análise de posição em última instância, tá bom? Essa isomeria espacial também é conhecida por isomeria geométrica, tá legal? Pela mesma razão, pelo fato da gente trabalhar a análise dos ligantes, certo? E suas posições ao redor da molécula. Beleza, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos saber, que é o que não acontece na isomeria espacial ou geométrica, é o seguinte: imagina uma substância, tá, feita por dois átomos de carbono ligados e os outros ligantes, os ligantes de cada carbono, lembrando que cada carbono sempre faz 4 ligações, sempre, tá legal? Imagina que são dois carbonos ligados por ligação simples, então é algo como isso daqui. Nessa estrutura de bolinhas e eixos, o que a gente vai notar? Que primeiro, essa ligação, esse eixo de ligação que conecta um carbono e outro, ele funciona como se fosse um eixo de rotação. Olha para cá, olha só. Isso permite que os carbonos ao redor desse eixo consigam girar. Então imagina que você vai segurar, por exemplo, esse lado esquerdo e você pode girar o lado direito e vice-versa, claro. Tá? Percebe que, ó, então, os ligantes, eles não têm de fato uma posição fixa, tá? Eles não têm uma posição fixa porque eles rotacionam. Uma hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo. Não é que os ligantes saem do lugar, não. Simplesmente o átomo de carbono gira e os ligantes giram junto, né? Eles estão girando. É como se o átomo de carbono fosse o ponto central de rotação. E esse aqui é o eixo de rotação. Tá? Isso acontece quando? Quando você tem uma ligação simples covalente, ligando dois átomos de carbono. Tá? Já é o que não acontece, por exemplo, quando a gente tem uma ligação dupla ligando carbonos. Tá? Aqui a gente consegue ver esse tipo de rotação, esse fenômeno interessante. Tá? As moléculas nunca estão paradas. Né? Agora, quando você tem uma ligação dupla, isso impede que esses ligantes possam girar, impede que esse carbono ou esse carbono funcionem como pontos de rotação, certo? Justamente pelo fato de você ter dois pontos de ligação entre os carbonos. Isso impede a rotação deles, tá certo? Ou seja, você não vai conseguir o mesmo fenômeno que acontece numa ligação simples, tá bom? Agora, o que a gente vai notar? Sempre que então existir uma ligação dupla entre carbonos, sempre que você ver uma molécula que tem ligação dupla entre carbonos, você pode apostar que, se for uma molécula com cadeia aberta, tá, você vai encontrar o tipo de isomeria que a gente chama de isomeria espacial. Mas tem que ser uma ligação dupla. Não pode ser simples, não pode ser tripla. Tem que ser dupla, tá bom? Porque aí cada carbono fica com dois ligantes. Beleza? Isso é um tipo de isomeria que também acontece nos compostos de cadeia fechada, mas eu vou disponibilizar um material para que vocês possam complementar essa parte aqui, tá bom? Porque senão não vai dar tempo de falar nessa aula. Beleza? Mas é bem simplesinho, gente, não se preocupem com isso, tá bom? Então, sempre que a gente vê compostos de cadeia aberta que tenham ligações duplas, tá? A gente vai encontrar esse tipo de isomeria, tá bom? Cadeia fechada, a gente vai falar num outro momento. Bom, tendo isso em mente, vamos seguir. Aqui,
Então, nessa mesma molécula, o que acontece? Nós temos, por exemplo, dois ligantes ou iguais ou parecidos, nesse caso são iguais, tá? E outros dois ligantes também são iguais ou parecidos, mas percebe o seguinte, como que a gente faz essa análise de similaridade e se vai haver isomeria ou não? Você divide mentalmente, virtualmente, você divide a molécula em dois planos, tá? Ao longo da ligação dupla. Ficou torto, mas a intenção permanece, tá bom? Então, você tem o plano de cima, então, e o plano de baixo. Legal? O que acontece? A gente vai sempre avaliar quais são os ligantes que estão no plano de cima e quais são os ligantes que estão no plano de baixo. É isso que vai trazer para a gente a noção de isomeria. Tá legal? Percebe que, se a gente focar nesse ligante aqui, o que tem um carbono e três hidrogênios, nós temos um ligante desse no plano de cima e um ligante desse no plano de baixo. Certo? Só que essa análise ela só pode ser feita desde que os ligantes estejam em carbonos diferentes. Por exemplo, esse ligante está no carbono da esquerda, esse ligante está no carbono da direita. Tá? Sempre assim. Se esses dois ligantes estiverem um em cima e um embaixo, mas os dois no carbono da esquerda, já não existe a isomeria aí. Tá bom? Tem que ser o ligante no carbono e o ligante no outro carbono. É isso que a gente vai avaliar. Tá bom? Então aqui, por exemplo, mesmo esquema. Se a gente fizer uma divisão aqui em dois planos, em cima e embaixo, ao longo da ligação dupla, o que nós vamos notar? Aqui nós temos o ligante cloro no carbono da esquerda e o ligante cloro no carbono da direita, mas um está em cima e o outro está embaixo, certo? Aqui, no carbono da esquerda, no carbono da direita, os dois ligantes cloro. Um está em cima, o outro está em cima. Olha só. Tá vendo? Então, aqui nós temos uma configuração, aqui nós temos outra configuração. Pode olhar pelo desenho de baixo também. É que o desenho de baixo ele não especifica que aqui é uma ligação dupla, mas é uma ligação dupla. Tá bom? Bom, então o que acontece? Nós temos um isômero aqui e um isômero aqui. Tá? Nesse caso, nós temos o isômero trans, porque um ligante está no carbono de cima, o outro está no carbono. Um ligante está no plano de cima, outro ligante está no plano de baixo. Por isso é isômero trans. Aqui, os dois ligantes estão no plano de cima. Nesse caso é isômero cis. Cis ele significa mesmo, tá? Tá? Mesmo lado. Beleza? Então vamos seguir. Olha lá, a divisão de planos. Tá? O que acontece? Aqui, no mesmo plano, ou seja, no plano de cima, os dois ligantes iguais. Aqui, os ligantes iguais, um está em cima, o outro está embaixo. Nesse caso, esse é o cis e esse é o isômero trans. Eles são isômeros. Legal? Isômero cis, isômero trans. Beleza? É assim que funciona, gente. Uma curiosidade é, isso aqui não é isomeria espacial, tá bom? Isso aqui é isomeria óptica, mas aqui vale a pena a gente ressaltar um negócio chamado projeção de Fischer, que vocês vão encontrar muito. O que acontece? A projeção de Fischer nada mais é do que o desenho da estrutura molecular de algum composto. Nesse caso é a glicose, tá? E na projeção de Fischer, a única diferença é, em cada cantinho, em cada cruzamento entre linhas, a gente vai ter um carbono. Simples assim, tá? Então os carbonos estão destacados aqui, os que a gente não consegue enxergar de fato, né? Isso é uma projeção de Fischer, gente. Isso é uma projeção de Fischer. Legal? Isso é importante. Alguns desenhos desses vão pintar aí para vocês no vestibular. Tá bom? Vamos praticar um pouquinho, gente. Questão do Enem de 2013. Essa é a questão 65 do caderno de atividade de vocês. Tá? Ele está na página 237. Tá bom? Vamos lá. O que acontece aqui? O citral, que é uma substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa na substância. Tá? Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis. Tá? Bom,
pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Feromônios são aquelas substâncias odoríferas com que as abelhas se guiam para determinadas funções. Tá? Sua fórmula molecular: 10 carbonos, 16 hidrogênios, 1 oxigênio. Aí entra a parte importante. Dentro dessa fórmula, ó, com uma cadeia alifática de 8 carbonos. O que é uma cadeia alifática? Cadeia aberta. Tá bom? Com uma cadeia aberta de 8 carbonos, duas insaturações. Cara, o que são insaturações? Insaturação é ligação dupla ou tripla entre carbonos. Tá? Mas as insaturações aqui, elas são de ligações duplas, como vocês já vão ver. Tá bom? Duas insaturações estão nos carbonos 2 e no carbono 6, ou seja, uma insaturação no carbono 2, uma ligação dupla no carbono 2, uma ligação dupla no carbono 6. Ah, não estou conseguindo visualizar. Calma. Vou colocar a molécula para vocês enxergarem. Está na apostila de vocês. Ó, além das duas insaturações, dois grupos substituintes metila. Tá? São radicais metil. Nos carbonos 3 e 7. Uma no carbono 3 e uma no carbono 7. Né? O citral ele possui dois isômeros geométricos. Olha só do que a gente está falando. Ó. Isomeria espacial, geométrica. Sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto bom, a gente já sabe que é a molécula com isômero do tipo trans. Legal? É isso que nos interessa. Tem que ser o trans. Vamos avaliar a alternativa A. Bom, gente, eu já vou começar de trás para frente. Eu vou dar a resposta para vocês e vou dizer o porquê os outros não são a resposta. Legal? Essa é a molécula do citral, trans. Tá? O que ela mostra? Olha lá as duas insaturações. Uma no carbono 2, outra no carbono 6. Ah, mas peraí, não estou contando que aqui é o carbono 1, que é o 2, aqui é o 3. Cuidado, gente. Olha o oxigênio onde está e está destacado. Ó. O oxigênio aqui ele denota a função química, aldeído. Né? Ligação dupla do oxigênio com carbono forma a carbonila. A carbonila, ela, no final de uma cadeia carbônica, ela caracteriza a função aldeído. Legal? Então, se a função química está do lado direito aqui da cadeia carbônica, então a gente começa a contar os carbonos, a numerar os carbonos da direita para a esquerda. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, as duas insaturações estão uma no carbono 2, outra no carbono 6. Beleza? Insaturação, cuidado, isso não é insaturação, porque aqui é carbono com oxigênio. Isso é insaturação porque é carbono-carbono. Aqui também é carbono com carbono. Tá? Ó, insaturação é só quando é entre carbonos. Legal? A fórmula, vocês vão perceber que todas as alternativas têm essa fórmula. Então, se você contar os elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, você vai encontrar exatamente esse número para as 5 alternativas. Tá? Então, essa aqui, nesse momento, não vai ser um critério de eliminação de alternativas erradas. Tá? Vamos lá. O que a gente consegue perceber também? Ao longo dessa ligação dupla que a gente consegue enxergar aqui, ó, mas por que nós vamos focar essa ligação dupla e não essa? Essa insaturação no carbono 2 e não a insaturação no carbono 6. Porque se vocês avaliarem todas as alternativas, aqui, esse lado da molécula está idêntico para todas, ou para quase todas. Então nós vamos avaliar onde de fato tem uma diferença significativa, tá? Uma diferença maior. É esse lado aqui. Então, o que a gente nota? Ao longo dessa ligação dupla, olha só, você vai dividir a molécula em um ligante grande, né? Vamos lá, vamos pegar essa caneta, ó, a ligação dupla está aqui, então nós temos o lado de cima e o lado de baixo, beleza? Olha só, nós temos um ligante grande em cima e um ligante grande no outro carbono embaixo. Aqui, como não tem nada, é uma ligaçãozinha covalente com hidrogênio. E aqui é um outro substituinte metila. Certo? Então, grupos pequenos, um em cima, um embaixo. Grupos grandes, um em cima, um embaixo. Que isômero a gente deve acreditar que seja esse? Se um está em cima, o outro está embaixo, esse só pode ser, ó, tendo essa configuração, só pode ser o isômero trans.
Tá certo? Olha direitinho, pensa devagar e você vai perceber que esse aqui é o isômero trans. A ligação dupla está aqui, um isômero em cima, um ligante em cima, um ligante embaixo. Esse é o isômero trans. Esse aqui é o que nos interessa. Esse é o citral que atrai abelhas. Tem um odor mais forte, de caráter cítrico. Tá? Então a alternativa certa é a alternativa A. Por que não pode ser, por exemplo, a B? Olha só o que ele está dizendo. Os dois grupos substituintes metila estão nos carbonos 3 e 7. Olha lá, carbonos 1, 2, 3. Tem que ter um aqui. 4, 5, 6, 7. 7 está beleza, mas no 3, cadê? Tem um no 2. Nada a ver. Então, só pelo fato de a alternativa B ter um substituinte metila no carbono 2, já exclui a nossa alternativa B. Tá certo? Só seguir as orientações do enunciado. Por que não pode ser a D? Pela mesma razão que a gente vê no enunciado, que as insaturações têm que estar nos carbonos 2, tá beleza aqui, e 6. Né? 6 tinha que estar aqui entre o 6 e o 7, não entre o 5 e o 6. Então aqui a insaturação a gente considera que está no carbono 5. Por isso, a gente elimina essa alternativa. Tá certo? Tem que estar entre os carbonos 6 e 7, não entre os carbonos 5 e 6. Leia o enunciado direitinho. Por que não pode ser a C ou a E? Porque a gente quer o isômero trans. Se a gente observar essa insaturação aqui, ó, a gente vai ver que essas duas moléculas são cis. Tá? Se você fizer o traço aqui com a caneta ao longo da ligação dupla, vai perceber que dois grupos grandes estão do mesmo lado. Certo? Então, essas duas moléculas são isômeros cis. Beleza? Por isso a gente elimina. Enfim, a alternativa certa é a alternativa A. Se não entendeu ainda, volta e vê de novo a resolução dessa questão. Tá legal? Qualquer dúvida, eu vou disponibilizar um e-mail para vocês enviarem suas dúvidas. Beleza? Vamos seguir então, gente. Olha lá, questão do Mackenzie. Essa é uma questão fácil, hein? Do vestibular de 2015. Questão 76, da página 247, também do caderno de atividades. Vai lá. Durante o processo de transpiração, o ser humano elimina secreções ricas em proteínas e lipídios, por intermédio das glândulas sudoríparas. Bactérias presentes nas axilas utilizam tais secreções como alimento e produzem compostos mal cheirosos, como o ácido 3-metil-X2-enóico. Olha o nome do ácido, né, gente? 3-metil-X2-enóico é um ácido orgânico. Assim, é correto afirmar que esse ácido é uma substância química. Vamos lá. Das alternativas que a gente tem, a gente precisa primeiramente recorrer ao nome, o nome da substância, né, o nome desse ácido, para que a partir do nome façamos a construção da molécula, a estrutura molecular. É que eu estou dando para vocês. Tá? Já estou fazendo isso por vocês. Esse é o ácido 3-metil-X2-enóico. Tá? Percebe? A carboxila, que é esse grupo C-O-OH, ele está no lado direito aqui da molécula, portanto, a gente começa a numerar os carbonos da direita para a esquerda, nesse caso. Tá? A função química está do lado direito. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, 3, 4, 5, carbono 6. E esse é o carbono do substituinte metila, ou radical metil. E olha só que interessante. Nós temos um carbono aqui e um carbono aqui, ligados por ligação dupla. Ou seja, cadeia aberta, ligação dupla, que tipo de isomeria nós esperamos encontrar aqui? Só pode ser a isomeria geométrica, a isomeria do tipo cis-trans. Por quê? Justamente existe uma ligação dupla entre dois carbonos, certo? Não pode existir um outro tipo de isomeria, que é a isomeria geométrica, nesse caso. Tá legal, gente? Bom, eu recomendo que vocês voltem, vejam o vídeo novamente. Essa matéria é bem simplesinha, só que cabe a gente ter um senso mais acurado de observação e análise aqui. Tá? Não é complicado, tá bom? A gente só precisa usar bastante da nossa imaginação. E eu sei que disso vocês têm de sobra, né? Beleza? Então, gente, então qualquer dúvida vai mandar para o e-mail que eu vou disponibilizar para vocês. Assiste novamente o vídeo se ficou com dúvida. E eu vou deixar também uma outra videoaula que é para vocês reforçarem aí, tá bom? Uma videoaula, um link do YouTube,
que vai ajudar vocês na isomeria espacial, isomeria geométrica, para compostos de cadeia fechada. Beleza? Então até a próxima videoaula, gente. Abração, saudades de vocês.